Essa é aquela questão clássica de afirmações sobre conjuntos numéricos que a URGS adora fazer. Então, primeira coisa, vamos ver se tem um conjunto determinado e não tem. Tá falando sobre números e suas operações, então não sabemos que conjunto. Esse tipo de situação, a gente, para tentar buscar se é verdade uma afirmação, a gente vai ter que encontrar uma propriedade, algo assim. A gente não vai conseguir demonstrar ela formalmente, né? Então, a gente vai conseguir, vai tentar observar um padrão, algo do tipo. Então, para verificar se é verdadeiro, buscar propriedades, observar padrões, e para verificar se ela é falsa, se a gente tem uma desconfiança que ela é falsa, ou então a gente não consegue encontrar uma propriedade que comprove mesmo que ela é falsa, a gente vai buscar um exemplo de que não dá certo, que é o que a gente chama de contra-exemplo. Então vamos lá para a afirmação 1. A afirmação 1 diz que a soma de dois números naturais, delimitou o conjunto numérico, consecutivos é sempre um número ímpar. Primeiro, par e ímpar, o número par é aquele que é múltiplo de 2, né? Ou então divisível por 2. E o ímpar vai ser aquele que não vai ser divisível por 2, no sentido de dar uma divisão exata. O que são os números naturais? Vamos retomar aqui porque a gente vai precisar dessa informação. A gente tem um grande conjunto que é o dos complexos, que são todos os números que a gente pode pensar, que a gente separa em números reais e números imaginários. Os reais a gente separa em números racionais e números irracionais, e dentro dos racionais tem os inteiros, que dentro deles tem os naturais. Então, os naturais vão ser o 0, 1, 2, 3, não vai entrar aqui número que a gente chama de quebrado, né? Que tem casas significativas depois da vírgula, tipo 2,5, 3,4 e tal. E também não tem negativos. Já nos inteiros, a gente vai ter os naturais e também os seus opostos. Então, vai ter lá pontinhos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, Já aqui nos racionais, a gente vai ter aqueles que a gente consegue escrever no formato de fração. E aí, vale todo mundo que tinha antes, por exemplo, o 2 eu consigo escrever como 2 sobre 1, então ele é sim um número racional. E entra aqui aí os números que são chamados de quebrados, tipo 0,5, 3,4, dízimas periódicas, etc. E também negativos, né? Por exemplo, menos 0,5. E os irracionais são aqueles que a gente não consegue escrever no formato fracionário, e que vão ter a característica de ser números com infinitas casas depois da vírgula, que não vão ter necessariamente um padrão. Por exemplo, o π, raiz de 2, as raízes inexatas de uma forma geral, raiz de 3, menos raiz de 5, etc. Tá, então a gente está falando aqui do conjunto dos naturais, então estou falando desses daqui. Para olhar um consecutivo, é o número que vem logo depois. Então, eu vou ter 0 mais 1, que é 1. 1 deu ímpar. Vamos ver 1 mais 2, que vai dar 3. Ímpar também. 2 mais 3, que deu 5. Ímpar também. 3 mais 4, que dá 7. Ímpar também. Então tá. Me parece que tem um padrão aqui. A gente realmente está somando e está dando ímpar. Como é que eu posso verificar que isso é verdade? Se eu for olhar o 3, por exemplo, o 3 eu posso pensar ele como um 2 mais 1. Então, o 3, que é um 2 mais 1, mais o 4, o que acontece é que par com par sempre vai dar um número par. Isso eu posso afirmar com certeza. Por quê? Se eu escrevesse isso de uma maneira genérica, 2k eu posso pensar como um par, porque um par ele é um número multiplicado por 2, e eu poderia pensar um outro número par como 2 vezes m, sei lá. E aí, quando eu somo esses dois, o 2 vai ficar em evidência. Então, quer dizer que ele também é múltiplo de 2, ou seja, ele também é par. Tudo isso para dizer, então, que se eu desmembro esse 3 entre um par mais um, então eu sempre vou ter como resultado um par mais um que tinha sobrado aqui. Então, realmente, um par mais um é um par que tem o seu consecutivo depois, ou seja, vai ser um número ímpar. Não precisava de toda essa teorização que eu fiz, porque isso aqui é mais para nos dar uma certeza de que realmente vai seguir esse padrão. Só fazendo alguns exemplos a gente já conseguiria ter essa conclusão, tá? Mas é só para a gente, assim, ufa, tá, realmente, não vai mudar essa lógica em algum momento. Então, afirmação 1 verdadeira, vamos lá para 2. A 2, a gente tem que a soma de dois números irracionais, então agora estamos aqui nas raízes inexatas, no π, e também é um número irracional. E a gente quer ver se a soma de dois irracionais é sempre um número irracional. Tá, vou fazer alguns casos. Se eu faço raiz de 3 mais raiz de 5, eu não sei nem somar esse negócio, mas com certeza isso aqui é um número irracional por causa da característica dos irracionais. Se eu faço raiz de 3 mais raiz de 3, isso aqui daria 2 raiz de 3. Continua sendo irracional.
Tá, então tá com cara de que a soma é um número irracional mesmo, mas eu não tenho uma propriedade aqui. Eu não consigo fazer isso que eu fiz no anterior de desmembrar. Então eu vou buscar uma situação que dê errado. O que seria dar errado? Seria essa raiz, que é o que está me atrapalhando, é o que caracteriza ser um número irracional, desaparecer. Então, será que eu consigo pensar numa soma que faz a raiz desaparecer? E bom, se eu vou pensar numa soma que a raiz vai sumir, então quer dizer que vai ter que ser com um número negativo. E sim, eu consigo. Se eu faço raiz de 3 mais menos raiz de 3, que seria o oposto do raiz de 3, e que é sim um número irracional, como eu tenho um positivo e um negativo, isso dá zero. Então, eu acabei de encontrar um contra-exemplo, um exemplo de que essa afirmação não funciona, então ela com certeza vai ser falsa. Vamos lá para 3. Na 3, eu tenho que se o A for maior que 1, então, para qualquer valor inteiro de n, essa afirmação aqui é verdadeira. Olha só, se está me dizendo que se A é maior que 1, está me dizendo que para qualquer A maior que 1, essa afirmação vai ter que funcionar. Então, eu vou escolher um A para fazer a minha análise. Então, se A for 2, por exemplo. Então, quer dizer que essa afirmação, 0 menor do que 1 sobre 2 na n, menor do que 1, para qualquer valor inteiro de n, isso aqui funciona. Novamente, eu não consigo pensar aqui direto numa propriedade, mas o que eu sei é que realmente isso aqui está com cara fracionário, né? Então, porque está no formato 1/2 numa potência. E fracionário, ele fica entre 0 e 1, né? No caso de frações aqui que eu tô falando que são menores do que 1, que é o que o exercício está propondo. Então, vou novamente pela lógica do contra-exemplo. Será que eu consigo imaginar um n que faria com que esse valor aqui ficasse maior do que 1? Menor do que 0 ele não vai ter como, porque ele já é positivo. Mas será que eu consigo fazer com que 1 sobre 2 na n fique maior do que 1? Essa é a minha pergunta. E aí eu vou ter que me lembrar do que acontece nas potências, né? A gente já teria aqui um valor inteiro de n, né? Ele está falando de inteiros, então o n pode ser qualquer uma dessas coisas. Se eu testo aqui um n valendo 1, eu ficaria com 1 sobre 2 na 1, que é 1/2. Verifica, tá certo? Então, o que eu vou fazer no meu contra-exemplo? Vou buscar situações que diferem dessa. Ou seja, eu posso testar lá um negativo, porque negativo está no conjunto dos inteiros. Então, quando eu coloco menos 1 aqui, o que é isso? Quando eu tenho um negativo numa potência, isso vai inverter a minha fração. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre 2 na menos 1. O 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, quando eu inverto, vai ficar 1/2. E aí eu vou ficar com 1 sobre. Desculpa, essa aqui é uma divisão, né? Então conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí chegamos em 2. E 2 é maior do que 1, então já não funciona. Eu poderia ter pegado o n0, inclusive. Se eu coloco 0, eu vou ficar com 1 sobre 2 na 0, e vai ficar 1 sobre 1, que é 1. E 1, ele não é menor do que 1, ele é igual. Então já também não daria certo. Encontrei um contra-exemplo, então a 3 é falsa. Como a 2 e a 3 é falsa, então ficamos com a alternativa A, apenas 1, e era isso.